Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero mostrar nesse vídeo aqui, dois tweets de Eduardo Moreira, que está soltando os cachorros aí em relação a algumas coisas que a gente tem observado, no governo Lula, que ele vai até trazer aqui uma reflexão. Será que quem manda é o PT, o Centrão, ou a Faria Lima, o mercado? Então eu quero mostrar esses tweets dele e um trecho de um vídeo, de um programa lá no canal dele do dia 3 de março. Olha, ele vai ali falar algumas coisas muito importantes, mas é claro, a gente tem que fazer algumas reflexões em cima do que ele vai falar. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que você se inscreva no canal. Se não tiver inscrito ainda, nós estamos alcançando a marca de 134 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar. Se não gostar, manda o dislike. Comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo e, se puder, compartilhe, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos então começar com um tweet do Eduardo Moreira do dia 1º de março. Ele postou o seguinte nas suas redes sociais: taxa de juros abrindo, empresas de varejo desmoronando na bolsa, mercado de crédito ultra estressado, combustíveis subindo. Imaginar que a única chance de sucesso do governo depende da boa vontade de um bolsonarista raiz, presidente do Banco Central, dá desânimo e arrepios. Aqui ele se refere ao Campos Neto, presidente, então, lá da instituição, indicado por Bolsonaro. Agora, vamos lá, talvez alguém tá aqui falando, mas o Eduardo Moreira, apoiou o Lula, não sei o quê. Olha, a gente tem que tomar cuidado. O seguinte, que se a gente critica quem passa pano e critica também quem faz alguma crítica correta, aí fica difícil. Então, o Eduardo Moreira, ele sim apoiou o Lula e ele fala, inclusive, que por ter apoiado e votado é que agora ele se sente na obrigação de colocar o dedo na ferida, de fazer as críticas que ele considera ali que tem que ser feitas. Então, isso é importante. Então, eu valorizo críticas como essas, mesmo que venha de quem tem apoiado o Lula, na campanha das eleições 2022. Ainda mais uma crítica muito boa, tocando ali na questão econômica, que é o centro do governo. Não adianta você ter uma boa intenção em várias áreas, mas se a economia não vai bem, vai travar toda e qualquer boa intenção de outras pastas e outros ministérios. Agora, quando ele fala aqui sobre o Banco Central, beleza, não dá para depender do presidente do Banco Central, que é um bolsonarista, e aí que a gente tem que insistir na tese? É que o Lula pode fazer alguma coisa, não tem que esperar o final de 2024, quando se encerra o mandato do Campos Neto, e nem esperar a boa vontade dele. Então tem que pedir pro Haddad e a Simone Tebet, que fazem parte do Conselho Monetário Nacional, para pedir a exoneração do Campos Neto. E aí, claro que isso aqui vai dar o que falar, o mercado vai ficar nervoso, vai estressar e vai chorar. E boa parte disso, sabe por quê? Porque na campanha o Lula deu sinalizações de que o Campos Neto teria uma vida tranquila com ele na presidência. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar link de algo que a gente tem que olhar isso aqui. Não é que eu tô torcendo para dar errado, é pelo contrário, eu torço para dar certo, porque quando um governo dá certo, não importa qual seja o presidente, isso é bom para todo mundo, em especial para os mais pobres, aqueles que mais precisam. Então a gente torce para dar certo, mas não dá pra gente aceitar o que vem sendo feito no Brasil, em que a cada campanha você tem, salvo algumas exceções, um vazio de ideias, de propostas, em uma rendição ao que está aí. Mas é porque senão se render não ganha uma eleição. Aí ganha rendido e fica nessa situação. Vamos ver aqui o que o Lula disse no dia 28 de setembro de 2022, ali reta final do primeiro turno. Manchete: Lula elogia Campos Neto e diz aceitar a autonomia do Banco Central. Alguém pode falar, mas não pode ficar presa a manchete. Ok, tá lá, vou deixar o link. O ex-presidente, candidato do PT à presidência, Lula, disse na terça, dia 27, que não vê problemas na autonomia do Banco Central, aprovada em fevereiro do ano passado pelo Congresso Nacional. Lula disse ainda que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma pessoa razoável e um economista competente. Sabe quanto que estava a taxa de juros nessa data? 13,75, a mesma de agora. Então a gente tem que se perguntar por que o Lula elogiava antes e agora critica. É preciso coerência. Ele era competente lá antes e agora virou incompetente? Se a taxa de juros é a mesma? A Glaze, que agora disparou a criticar o presidente do Banco Central, ok, eu também tô junto na crítica, eu acho que tem que criticar mesmo. Agora, as pessoas cobram alguma coerência. E a Glaze estava lá atrás, afagando o Campos Neto, dia 5 de abril de 2022. Tá aqui. Glaze agrada empresários em jantar com confirmação de Campos Neto no posto. No jantar de Glaze com cerca de 30 grandes empresários e executivos do setor financeiro nesta segunda, uma informação foi recebida com pouca repercussão na sala, mas considerada o ponto alto do evento por alguns dos participantes.
quando lhe perguntaram sobre um eventual convite petista a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central nos 8 anos de governo Lula, a presidente do PT disse que Roberto Campos Neto será mantido no posto. Vamos lembrar que o Haddad, em 2018, entre o primeiro e o segundo turno, mudou seu programa de governo e incluiu a independência do Banco Central nele. Agora está aí o Haddad, né, ministro da Fazenda, e não tem muita condição de criticar essa independência, coisa que ele defendeu na campanha anterior. Mas voltando aqui ao Eduardo Moreira, no dia 1º de março, ele postou o seguinte: temos oficialmente no Banco Central um quarto poder, que parece mandar mais do que os outros 3. Agora ficam dando recadinhos, entre parênteses. Ontem foi o ministro da Fazenda, aqui é o Haddad, não escreveu o nome, mas é o Haddad, para agradar quem deveria estar sendo cobrado e criticado pela péssima e temerosa gestão que tem feito. Surreal, colocou aqui em caixa alta, em letras maiúsculas. E aí o Haddad é um social-liberal que tem sim feito inúmeros afagos ao Campos Neto, inclusive vários deles publicamente, numa linha diferente da que tem adotado o presidente da República, Lula. E no tweet do Eduardo, eu vou deixar aqui para vocês verem, tinha uma matéria da Folha com a Tebet na capa e a seguinte manchete: Tebet diz que decisão sobre combustível mostra ao Banco Central que o governo está fazendo dever de casa. Então, no tweet ele mostra o Haddad, né, fazendo afagos aí, querendo agradar o Banco Central, e agora aqui uma manchete que traz a Tebet. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional tem 3 pessoas, Haddad e Tebet, aqui afagando o presidente do Banco Central, que é o outro que faz parte desse conselho. Se o Haddad e a Tebet quiserem, eles podem pedir a exoneração do Campos Neto. E é claro, tem que justificar. Justificativa não falta, porque nos 2 anos, né, dele à frente do Banco Central, o Banco Central independente, o Banco Central não atingiu a meta de inflação, então é incompetente, além das muitas outras questões. Então a incompetência dele é comprovada, mesmo assim continua lá, porque não pode desagradar o mercado. E aqui o governo tem que fazer as coisas para quê? Para agradar o povo? Não, para agradar o Banco Central, fazer o dever de casa. Então é isso, a Glaze critica, o Lula reclama e Tebet e Haddad, né, fazem de tudo para agradar o presidente, não da República, mas do Banco Central. Só para registrar, Tebet é liberal, chamada por muitos de Temer de saia, né? Claro que não dá para misturá-la aqui com a galera, com a ala, na minha opinião, muito corrupta do MDB. Ela é do partido, mas que tem figuras que você pode divergir no campo das ideias, como é o caso meu aqui com a Tebet, né? Tem outras figuras em que você não é só uma diferença de pensamento. Aí sim são, né, pessoas, vamos chamar aqui, não vou citar nomes, mas são bandidos que estão lá no MDB e fizeram parte de tudo que é de mais ruim na história recente do país. A Tebet, para ter ideia da divergência no ponto de vista econômico, ela votou a favor da independência do Banco Central. Como é que ela vai criticar agora se ela votou a favor? Ela votou a favor do teto de gastos, reformas trabalhistas e da Previdência no governo Bolsonaro, mas mesmo assim virou ministra do Planejamento. Agora vamos aqui, né, para um trecho de um vídeo da manhã do dia 3 de março, lá no canal ICL, em que o Eduardo Moreira vai, né, ter uma fala muito dura, mas antes eu quero até explicar o contexto. Eu assisti, ele vinha ali falando, né, do atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é do União Brasil, que está envolvido numa série de escândalos, polêmicas e mesmo assim resiste no cargo. Ele alertou que o ex-ministro das Comunicações de Bolsonaro foi contratado pelo BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos do Brasil, e esse ministério é de fundamental importância para o futuro do país. E ele vai falar aqui de uma outra coisa importante, só para a gente entender aqui o contexto da fala que eu vou trazer, né, de que foi divulgado que o Bruno Bianco, que é agora funcionário do BTG Pactual, influenciou na indicação de nomes para o novo Conselho da Petrobras, na parte indicada pelo governo. Conselho que define, dentre várias coisas, a política de preço da Petrobras. A atual é criminosa, tem que ser modificada, mas se você indica pessoas ligadas ao mercado financeiro, aí ela não vai ser modificada mesmo. E sabe quem que é Bruno Bianco? O próprio Eduardo Moreira lembra lá, ele foi advogado-geral da União, né, durante o governo Bolsonaro. E o Ministério de Minas e Energia, né, que tem ali o Alexandre Silveira, que é do PSD, também tem sido alvo aí de fortes críticas por conta dessas indicações. Aí agora parece que eles vão mudar as indicações. Aí a gente chega nessa parte que eu quero mostrar para vocês, que é meio que o alerta, desabafo do Eduardo Moreira. Vamos lá então aqui para a fala dele. Em seguida a gente tem também que pontuar algumas questões aqui que eu considero que são importantes. Então, sinceramente, a chance desse governo dar certo, tendo os principais ministérios, as principais áreas, os principais tesouros do país, na mão de partidos do Centrão, influenciados ou até comandados
pelos maiores e principalmente pelo maior banco de investimento do país, a chance desse país dar certo é zero. E concordo com ele. O Nietzsche falava, a esperança pode ser o pior dos males, porque ela só prolonga o sofrimento. E, meu irmão, aqui a gente não vai dar esse alívio, não. A gente vai partir para cima. Porque o Ministério das Comunicações, a Petrobras, o Ministério das Minas e Energia, a forma como a política econômica é tocada nesse país, tem que seguir a linha progressista. Tem que garantir a riqueza brasileira para os mais pobres. Tem que olhar para o povo trabalhador. E por quê? Porque foi isso que elegeu o Lula. Só por isso. Bom, pessoal, vamos lá aqui, com todo respeito ao Eduardo Moreira, mas a gente tem que aceitar e admitir que boa parte do campo progressista, né, de quem se diz de esquerda, abriu mão de discutir projeto de país, e a discussão na campanha, né, era basicamente o quê? Tem que votar no Lula para salvar a democracia, para livrar o Brasil do fascismo, para evitar golpe, e por aí vai. E aqui neste canal tava ficando quase louco com os rumos, né, que o Brasil tomava. Né, Ciro Gomes, que vocês podem discordar de muitas coisas, enfim, faz parte da discordância na política, mas o Ciro, já na pré-campanha, né, estava implorando e dizendo que nós tínhamos duas tarefas nas eleições de 2022, uma, derrotar o Bolsonaro, e não apenas essa, mas também mudar o modelo econômico e a forma de fazer política. Aí o Lula venceu sem um projeto claro ali apresentando as mudanças do modelo econômico que vem destruindo o Brasil ao longo das últimas décadas. Então o Lula venceu meio que rendido, né? Porque ele foi recebendo apoio ali, a tal da frente ampla, que foi ficando ampla demais, e agora ela cobra o seu preço. Né? Setores da grande mídia claramente com uma postura mais pró-Lula, tinha também parte da grande mídia mais pró-Bolsonaro. Né? O sistema financeiro, tava lá o Meirelles fazendo L, né, junto com o Lula numa foto, e o pessoal, a frente ampla para salvar o Brasil. Beleza, venceu as eleições, importante. E agora? E agora? Vai fazer o quê? Né? Ah, se bater de frente? Não, mas isso não foi compromisso de campanha, que falava só em picanha e cerveja, mas não dizia como. Lula, numa entrevista à revista Time, disse que modelo econômico ele ia discutir depois das eleições, para ver como é que era a composição do Congresso. Então é isso, assume alguns compromissos que tem que ser honrados. A questão do imposto de renda que ele já não cumpriu na data, né? Então vai ficar para depois aí. Questão do salário mínimo, mudança de política de preço da Petrobras. Então alguns compromissos, né, foram assumidos aqui e ali, mas o coração, que é esse modelo econômico, tal do tripé macroeconômico, em que não importa qual que é a inflação, o motivo dela. A inflação fugiu um pouco aqui do centro da meta, aumenta o juro. Né? Isso aqui é o que está destruindo o Brasil. Então algumas pautas foram importantes, a gente tem que cobrar, como a mudança da política de preço da Petrobras, mas francamente o discurso não foi um discurso de mudar esse modelo econômico. Então agora vamos ver como é que o Lula vai se sair. Insisto aqui nesse canal, não tô aqui fazendo crítica, eu torço contra não, eu torço para dar certo, porque quando dá certo é bom para todo mundo, né? E menos para talvez para uma pequena minoria que lucra na tragédia. Mas é importantíssimo que a gente, né, como Eduardo Moreira tá ali, a gente aqui nesse canal e vários outros, façamos as críticas, cobremos. O próprio Lula tem pedido isso aí algumas vezes. Não sei se ele pede meio que só da boca para fora, ou se realmente ele quer ser cobrado, mas independente, se ele quer, se ele gosta ou não, a gente tem que ajudar o povo a entender que aquilo que está errado para agradar uma pequena minoria e que pouco se importa que a imensa maioria sofra e pague o preço aí da manutenção desse modelo econômico desastroso. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilha esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.